Olá pessoal, na última aula falávamos sobre regras de aposentadorias para servidores públicos, artigo 40 da Constituição Federal. Falamos ali das formas, né? A primeira delas por incapacidade permanente, né, para o trabalho. Depois falamos da aposentadoria compulsória, que é dos 70 ou 75 na forma da lei complementar. Tá? Falamos também da aposentadoria voluntária, que é regra geral para servidores públicos, 62 anos para homens para mulheres e 65 para homens, é isso, tá? Aposentadoria voluntária, aqui a gente está falando de regra geral, que não são aquelas atividades especiais, né? Atividades perigosas, insalubres, né? Professores, né? Sobre aposentadoria para servidores públicos, também nós falamos, nós teremos que fazer um pequeno estudo, principalmente para quem vai fazer concurso para agente da Polícia Federal, tá? Para as carreiras federais, que nesse caso que nós estamos estudando agora é para agente, tá? Diz aqui que não pode ser inferior ao mínimo e também não pode, o provento da aposentadoria não pode ser superior ao estabelecido para o regime geral de previdência social. Esse aqui é as pessoas trabalhando em iniciativa privada. Hoje, conforme nós vimos na aula passada, é 8.150 e poucos reais, o teto, né? Então, na iniciativa privada, o cara pode ser diretor de uma empresa, ganhar 200 mil por mês, que ele vai pagar para a Previdência Social, para o INSS, até o teto, que é 8.150 e poucos. Entenderam? Então, não interessa, o cara pode ganhar muito mais, né? Por isso é que essas pessoas que têm um salário muito alto, na iniciativa privada, eles pagam previdência privada, né? Porque o cara que ganha 100 mil, ele não quer se aposentar ganhando 8. Então, o que ele faz? Ele vai lá e paga uma previdência privada por fora, num banco privado, né? Então, nós tivemos muitas emendas constitucionais que tratam da previdência do servidor público, para os servidores públicos, para equiparar, que ao frigir dos ovos, no fim das contas, acabou que meio que equiparou ali as previdências dos servidores públicos com o regime geral de previdência social, tá? Nós tivemos emendas em 98, tratando só sobre previdência, tá? Em 2003, em 2007 e em 2019. A 2019 foi a mais contundente delas. Foi a emenda 113 de 2019, tá? Como é que funciona hoje, então, pessoal? Para servidores públicos. São 3 regras de previdência, na verdade. Para aquelas pessoas, primeira delas, para aquelas pessoas que ingressaram até dezembro de 2003, lembrem que eu falei que tinha uma emenda de 2003, que é a emenda 41 de 2003. Pessoas que ingressaram no serviço público, pode ser municipal, estadual ou federal, ingressaram, né, como servidores públicos, até dezembro de 2003. Nesse caso, essas pessoas têm direito à integralidade e paridade, tá? Integralidade significa que se tu ganhas um policial federal final de carreira, irá ano que vem para 25 mil e pouco, né? 25 mil, se não me engano, um agente da Polícia Federal, integralidade significa que quando se aposentar, ele segue ganhando os 25 mil. E paridade significa que quando os policiais da ativa receberem aumento, o aposentado também recebe o mesmo aumento. Isso chama paridade. Quem ingressou até dezembro de 2003 tem direito à paridade e integralidade. Sem interrupção, tá, pessoal? O cara foi... Por exemplo, eu ingressei em 97 nos Fuzileiros Navais, né? Só que eu tive um período fora, antes de entrar na polícia. Então, já me ferrei. A minha regra não é antes de 2003. Tá? Entre aspas, tá, pessoal? Porque a polícia tem uma peculiaridade que depois a gente vai falar, tá? Acaba sendo por eu ser policial, mas outras carreiras já não seriam, que não fossem policiais, tá? Policial. Beleza, até dezembro de 2003. Quem ingressou de dezembro de 2003 até a implementação do FUNPRESP, eu estou falando do Serviço Público Federal, no Poder Executivo, que é o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público da União. Ele é de 4 de fevereiro de 2013, quase 10 anos após a emenda constitucional 41. Quem ingressou no serviço público nesse período, dezembro de 2003 a fevereiro de 2013, pode optar por pagar esse fundo aqui de previdência complementar, que é uma previdência privada. Lembra que eu falei que a iniciativa privada, o cara que ganha muito acaba pagando uma previdência privada? Aqui é igual, tá? Ele opta, então, porque somente 10 anos após é que foi implementado esse fundo que foi previsto na emenda de 2003, tá?
Como não tinha o fundo, os servidores seguiram pagando durante esses 10 anos. Não pagaram sobre 8 mil e pouco, que é hoje. Eles pagavam sobre tudo que ganhavam. Porque ainda não tinha sido implementado o fundo esse. Tá? Então a Constituição Federal ela era uma norma de eficácia limitada, ela precisava de regulamentação. E o fundo, a lei que criou o fundo, é só de 2013. Tá? Então, nesse período, como se o cara ganhava 30, ele contribuía sobre 30, ele não contribuía sobre 8, ele pode optar por participar desse fundo e tudo que ele contribuiu nesses 10 anos vai para esse fundo, que ele contribuiu mais do que os 8 mil e pouco, né? Ou ele segue com uma aposentadoria quase integral, que é um cálculo lá que não vem ao caso para o nosso concurso. Não é mais a integralidade entre 2013 e 2013, mas é quase integral, tá? Se ele optar por ficar dessa forma. Tá, pessoal? Para aquelas pessoas que ingressarem no serviço público, não esqueçam, né? Pode ser municipal, estadual, federal. Vamos botar que alguém entrou antes de dezembro de 2013 no serviço público municipal e ele não teve interrupção, ficou trabalhando. Agora ele passa para agente da Polícia Federal, ele tem integralidade e paridade como agente da Polícia Federal, porque ele entrou antes. Então, tanto faz qual é a esfera de governo, municipal, estadual, federal. Tá? Entre 2003 e 2013, esse fundo de previdência complementar é facultativo, o cara paga se quiser, ele pode optar, tá? Teve algumas janelas lá que foram instituídas leis ali, né, para o cara fazer a opção, né, por participar desse fundo ou não. Agora, para quem ingressar, pessoal, que é o caso da grande maioria de vocês que farão concurso, no serviço público, a partir de 4 de fevereiro de 2013, aí não tem colher de chá, é obrigatório. Então, como é que será? Vamos botar que tu passa no concurso para agente da Polícia Federal, salário inicial 12 mil, ou 14, acho que é 14 ano que vem, tá? 14 mil. Tu vai contribuir até 8 mil cento e poucos, que é a equiparação, então, do Fundo de Previdência do Servidor Público, próprio do Servidor Público, com o Regime Geral de Previdência Social. E equiparou. Então, tu contribui até 8 mil cento e poucos, 150 e poucos, tu contribui para o regime próprio do Servidor Público, como se fosse o INSS. A partir desse valor, tu deve contribuir para o Fundo de Previdência Complementar, na Amarra, que é uma previdência privada, gerida por bancos privados. Esse Fundo de Previdência Complementar. Só que tu tem um percentual ali, uns percentuais que começam em 7,5% e vão até 15%. Cada real que tu bota nesse fundo, nessa previdência privada, o governo bota esse mesmo real, né? É o dobro, digamos assim. É o dobro, né? Então, se tu contribui com 7,5%, o governo vai lá e bota mais 7,5%. Então, quando o servidor que entrou a partir de 4 de fevereiro de 2013 se aposentar, ele terá, digamos assim, duas fontes de aposentadoria. A primeira delas será o regime próprio do servidor público, que será o teto, 8 mil cento e poucos, para quem ganha, né? Quem ganha o suficiente para receber o teto. E terá outra fonte de renda, de aposentadoria, que será esse fundo de previdência complementar, que nada mais é do que uma previdência privada. Tá? Obrigatória para quem ingressou a partir de fevereiro de 2013. Complexo, né? Bem difícil, tá, pessoal? Se tiverem dúvidas lá, conversem comigo lá no chat do Instagram, tá? Ou do Facebook. Essas regras todas aqui, pessoal, elas valem para todo mundo, tá? Mas tem alguns critérios diferenciados aqui de idade, né? Nós falaremos aqui para a concessão dos benefícios ali do regime próprio de previdência social, tá? De servidores públicos. Não pode ter critério diferenciado, salvo exceções que estão na própria Constituição Federal, tá? Redução de idade e tempo de contribuição para aposentadoria de pessoas com deficiência, na forma da lei complementar. Tem que ter uma lei para regulamentar, então, menos idade e menos tempo de contribuição para pessoas com deficiência. Redução de idade e tempo de contribuição para agentes penitenciários, agentes socioeducativos, ou as polícias ali, né? Polícias, todas as polícias, inclusive polícia que trabalha para o Poder Judiciário, polícia do Ministério Público, polícia que trabalha para o Poder Legislativo, tudo que é polícia. Fala polícia, pode ter idade e tempo de contribuição diferenciada, tá? Idade e tempo de contribuição diferenciado também para pessoas que trabalham com efetiva exposição a agentes químicos, biológicos, prejudiciais à saúde, físicos, né? Que a gente está falando de atividade insalubre, tá?
Essas três primeiras aqui é tudo na forma da lei complementar. A Constituição Federal não disse assim, ó, reduz em tantos anos para policial. Reduz em tantos anos para pessoas com deficiência. Não está escrito aqui. Na forma da lei complementar. As leis complementares é que dirão, tá? E a última aqui que fala são para os professores. Essa fala expressamente a redução para professor que trabalha só com magistério, trabalha na pré-escola, ensino fundamental e médio. Professor de ensino superior não entra nessa regra de redução de idade, reduz 5 anos, tá? Tá dizendo aqui na Constituição Federal. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ensino superior não ganha, não esqueçam disso, tá? Então, nós vimos que a aposentadoria para homens é 65 anos de idade, como reduz 5 anos para professor, 60 anos. Professor que trabalha para educação infantil, fundamental e médio, 60 anos. As mulheres, era 62 a regra geral, reduz 5 anos, vai dar 57 para professoras, tá? E o professor de ensino superior, a professora, mulher, por exemplo, 62, porque ela não é infantil, fundamental e médio, tá? Dessas aqui, pessoal, que eu falei aqui de leis, eu vou falar especificamente sobre policial, carreira policial, né? Lembra que eu falei tudo sobre a forma da lei complementar para pessoa com deficiência, para as polícias, que entrou agente socioeducativo também, tá? E para atividade insalubre. Vou falar só de polícia. A lei complementar que fala para policiais é a lei complementar número 51, tá? Lei complementar 51, esqueci o ano dela aqui, só um segundinho. De 85, lei complementar 51 de 85, tá? Já existe essa lei que ela foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? Ela segue em vigor, então. Pessoal, essa lei ela trata das atividades policiais, tá? O que diz para aposentadoria para policial? 30 anos de contribuição, sendo 20 em natureza estritamente policial, tá? Aqui ainda fala um critério diferenciado para mulher aqui, seria 25. Para homens e mulheres não tem mais diferenciação, tá? Tem que ser 30 de contribuição, sendo 20 como polícia, tá? Para homens e mulheres. Só que a emenda constitucional 119 de 103 de 2019, ela botou uma idade mínima agora, que é 55 anos de idade, que não está nessa lei complementar, mas está lá na emenda constitucional 103, tá? Então, resumo da história, policial tem um critério diferenciado. Eu vou gravar um outro vídeo agora, a partir de agora, só com a atividade policial, tá, pessoal? Seguimos.